política deste processo. É o fato de que está sendo utilizado um procedimento jurídico para fins de perseguição política. O ex-presidente Lula respondeu a todas as questões que eram relativas ao triplex do Guarujá. É preciso lembrar a todos que o juiz Moro, quando apreciou o pedido de provas da defesa, afirmou expressamente que o objeto desta ação eram 3 contratos firmados entre a OAS e a Petrobras e um triplex no Guarujá. Pois bem, a despeito dele próprio, o juiz, ter feito esta declaração numa decisão, hoje ele buscou saber até mesmo a opinião do ex-presidente Lula sobre um julgamento do Supremo Tribunal Federal. Buscou saber a opinião do ex-presidente Lula sobre políticas públicas que foram realizadas no seu governo. É evidente que não cabia ao ex-presidente Lula hoje, ao prestar um depoimento sobre uma ação que eu repito, que teve o seu objeto, o seu tema circunscrito pelo próprio juiz, é evidente que ele jamais poderia ter sido perguntado nessa linha, de dar uma opinião, repito, sobre julgamentos do Supremo, de dar uma opinião sobre políticas realizadas no seu governo, o que mostra que, na verdade, o que estava em discussão não é o triplex do Guarujá, é a instituição Presidência da República e o governo que o ex-presidente Lula fez depois de ter sido democraticamente eleito para essa finalidade. Então, eu gostaria de iniciar destacando esses aspectos que, para mim, são os aspectos mais relevantes da audiência de hoje, e passo a palavra ao Dr. José Roberto Batóquio, que também vai fazer as suas considerações iniciais. Obrigado. Boa noite a todos. Vamos diretamente ao tema. Após quase 5 horas, sob intenso bombardeio de perguntas formuladas pelo eminente magistrado juiz Moro e também por 3 procuradores da República que ali estavam a questionar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o balanço que se pode fazer desta colheita é absolutamente zero. Não é? Investiga-se por quase 2 anos a propriedade deste apartamento do edifício Solares, que a imprensa batizou de triplex, situado no Guarujá, há 2 anos. Quando se vai ao registro de imóveis, onde está matriculado esse imóvel, o proprietário é construtora OAS. Quando se vai ao condomínio para saber como é que são pagas as despesas, a pagadora é OAS. Quando se vai aos autos da recuperação judicial da OAS, onde a empresa, antiga concordata, né, recuperação judicial, onde a empresa é obrigada a promover a relação, o rol, a elaborar o rol dos seus ativos, do seu patrimônio, o apartamento 164.1A, ou seja, o triplex do edifício Solares do Guarujá, é arrolado pela OAS como sendo propriedade da construtora. Ora, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Se o proprietário é a construtora OAS, por conseguinte, não pode ser do presidente Lula. Mas o presidente foi muito enfático e muito direto ao ser questionado pelos procuradores. O presidente disse: pelo amor de Deus, vocês estão me acusando de ser proprietário de um imóvel que nunca me pertenceu? Pelo amor de Deus, me mostrem a prova de que eu sou proprietário desse apartamento. O que não aconteceu e nem pode acontecer, porque realmente o imóvel não lhe pertence. Com referência, são 2 as acusações neste processo. Uma seria a propriedade oculta deste apartamento triplex,
E a outra acusação seria as despesas havidas com o transporte e armazenamento do acervo do ex-presidente Lula. O que é este acervo? O acervo presidencial. São todos os presentes, homenagens, medalhas, livros, placas, cartas, presentes que o presidente da República recebe enquanto está no exercício do mandato. Isto aconteceu com todos os presidentes da República que nós tivemos até o presente momento. Bom, qual é o tratamento legal que esta situação recebe, em primeiro lugar, por parte da Constituição da República? A Constituição da República dispõe às expressas que o acervo do presidente da República é patrimônio cultural do país e que cabe a ele ser preservado em nome da história e da cultura nacionais. Há um decreto que regula o tratamento que se deve dar a este acervo presidencial e este decreto dispõe que esses bens, na verdade, pertencem ao presidente que deixou o exercício do cargo, mas que, na verdade, eles são dotados de interesse nacional, interesse histórico e cultural. Portanto, o ex-presidente que o recebeu como presente durante o seu mandato está obrigado legalmente a promover a sua conservação e preservação para que se consiga, com isto, manter um referencial da história e da cultura do nosso país. Então, é uma obrigação imposta. Agora, obviamente que o volume desses presentes, o volume dessas homenagens, dessas cartas, desses livros, desses bens, é uma coisa que costuma, digamos assim, alcançar coisa de 10 containers. É uma imensidão de coisas. O presidente chama isso com muita graça de tralhas, as tralhas que vêm com o exercício do cargo. Pois bem, o presidente não teve nenhuma relação direta com o transporte disso no dia que terminou o mandato dele. Ele desocupou o Palácio do Planalto, não é o Palácio da Alvorada. Quer dizer, a assessoria, os funcionários estatais se incumbiram de promover o transporte desses bens. O presidente não teve nenhum contato direto. E o que acontece normalmente com esse acervo em relação aos outros presidentes? Normalmente, pessoas, empresas contribuem para, dando a sua contribuição cultural ao país, colaborar para o transporte, para o armazenamento desses bens. Mas sobre este tópico, as perguntas foram quase inexistentes. Os procuradores da República perguntaram pouquíssimo, porque efetivamente é um despropósito se processar um ex-presidente da República alegando que ele recebeu cooperação de empresas nacionais para promover o transporte do acervo e o seu armazenamento, que o presidente Lula queria destinar ao museu, não é? A um museu de interesse nacional. Bom, então, com relação a isso, a prova simplesmente é nula, absolutamente inexistente, zero, prova zero. Não se encontra no comportamento do ex-presidente Lula qualquer fato que possa ser conceituado como delito, como delituoso. Já com referência ao, e estou encerrando por aqui, com referência à propriedade do apartamento, nós procuramos, e também o juiz e os procuradores procuraram ir nessa linha de demonstrar, primeiro, a quem pertence o imóvel segundo as regras jurídicas que disciplinam o direito de propriedade no Brasil. Todos nós sabemos que quando vamos buscar uma escritura no tabelionato, quando nós adquirimos um imóvel, vem lá escrito, só é dono quem registra, não é verdade? Então, vai-se ao registro de imóveis, como eu disse, o apartamento não está em nome do ex-presidente Lula e de nenhum dos seus familiares, está no nome da OAS. Vai-se no Fórum Civil, nos autos da recuperação judicial da concordata da OAS, esse apartamento lá está como propriedade da OAS. Mas dá um fato ainda mais importante, ainda mais eloquente
ainda mais expressivo. A OAS emitiu debêntures, ou seja, títulos que são colocados no mercado para se capitalizar. E a lei brasileira exige que quando uma empresa lança títulos no mercado para se capitalizar, ela tem que dar em garantia bens imóveis. Vocês imaginam, entre os vários imóveis que a OAS deu em garantia dessas debêntures, qual o que ali se encontrava naquele rol de bens de propriedade da OAS? O referido apartamento triplex. Então, e aqui estou terminando, longe dos procuradores terem demonstrado qualquer indício da prática de crime de propriedade do triplex ou comprometimento no transporte e conservação do acervo presidencial, o que ficou demonstrado mais uma vez é que nós fizemos a prova de que o apartamento não pertence, nunca pertenceu e nunca foi usado pelo ex-presidente Lula e por seus familiares. E que ele é, na verdade, da construtora AES. O balanço é esse. Prova de inocência completa e prova de incriminação nenhuma. Exato. Dando só, fazer um esclarecimento, quer dizer, como eu disse aqui, o objeto desta ação penal era o triplex, eram esses bens do acervo presidencial e 3 contratos da OAS. Portanto, este ato de hoje era para ouvir o ex-presidente Lula em relação a este assunto, em relação à acusação formal que foi deduzida nos autos, que foi apresentada no processo pelo Ministério Público e que foi, desta forma, descrita pelo próprio juiz Moro quando proferiu as suas decisões no processo. O próprio juiz Moro, eu vou ler aqui, inclusive, numa decisão diz: o objeto da denúncia é determinado, relativo a 3 contratos. Esse trecho que eu estou afirmando aos senhores é um trecho de uma decisão do juiz Moro. No entanto, hoje, como eu disse anteriormente, tentaram falar com o ex-presidente, tentaram perguntar sobre assuntos dos mais diversos, que são, primeiro, estranhos a esta ação penal, e segundo, que são assuntos estranhos a um processo judicial. Por isso, nós, da defesa técnica, orientamos o ex-presidente Lula que só respondesse aquilo que era objeto da ação. Ele não tem que dar nenhuma explicação sobre temas que são estranhos à ação e sobre temas que são de natureza política, que não estão sob julgamento do juiz Moro e nem podem estar. Por isso, repito, nós orientamos o ex-presidente Lula que respondesse sobre o apartamento e sobre o acervo. O que ele fez e esclareceu absolutamente tudo. Esclareceu e deixou claro que não é o dono e que jamais teve participação na questão do acervo. Agora, em relação a outros temas, a nossa atuação foi no sentido de preservar o Estado democrático de direito e a democracia, impedindo que o juiz possa julgar a presidência da República, que possa julgar um governo que foi realizado por alguém democraticamente eleito. Boa noite. Gostaria de completar só a fala dos meus colegas, falando sobre as provas. Como já tem bem demonstrado, não existem provas contra o presidente Lula, mas com relação à sua inocência, tem provas cabais no processo. A sensação que se tem é que os procuradores pararam no tempo em 14 de setembro de 2016 e eles ignoram as provas da inocência do ex-presidente Lula. Isso com relação ao triplex do Guarujá, que não pertence a ele, que nós já provamos que não pertence a ele. Mas com relação à Petrobras, nós não conseguimos ter acesso aos documentos que provam que ele nunca participou de nenhum ato dentro da companhia que pudesse comprovar algo que pudesse remotamente ser ilícito. E eu quero perguntar
Por que isso é escondido à defesa? Por que nós não conseguimos ter acesso às atas? Por que hoje, em audiência, é utilizada uma ata de reunião de diretoria ao qual nós não conseguimos ter acesso a nenhuma das atas de reunião de diretoria, e os procuradores, a Polícia Federal, a própria acusação, que é a assistente de acusação, que é a Petrobras, teve acesso. Nós precisamos ter o mesmo acesso, a mesma igualdade, de condição de provar que a acusação está tendo. E isso está sendo negado à defesa. Vamos abrir então para as perguntas. Só fazer uma sugestão. Como a gente vai por um prazo de 30 minutos, para vocês é melhor e eles também estão cansados. Então, eu não sei quantos de cada pergunta. Então, vamos fazer um pelo menos do veículo. Tá? Vamos repetir a pergunta. E a quem é dirigida, pode ser? Sim, só um minutinho, por favor. Por favor, Sandro Barbosa, da TV Bandeirantes. A pergunta vai para os três. A defesa e o Instituto Lula apresentaram um documento que era de que o presidente Lula teria comprado o apartamento 141 do edifício Solares. Eu fui até o cartório de registro de imóveis e lá esse apartamento nunca pertenceu ao presidente Lula, e o primeiro proprietário dele, sem ser as construtoras e a Bancop, é uma pessoa de nome Eduardo, vou omitir o sobrenome, e que teria virado 164A, que é o que vocês estão dizendo. Então vamos na base da escritura. Por que era 141? 141 nunca foi do Lula e também não é o 164. Qual é o apartamento que seria verdadeiramente do Lula, ou nunca houve apartamento e o que foi mandado para a imprensa pelo Instituto Lula e pela defesa não é real? Bem, a história tem que ser contada desde o início. Por volta de 2005, Dona Marisa Letícia da Silva contratou com a Bancop a aquisição de cotas de empreendimentos imobiliários da Bancop. O que isso significa? Você adere ao programa da cooperativa, adquire uma cota, paga os valores mensais desta cota, e ao cabo do pagamento, ao fim do pagamento da totalidade do valor, esta cota pode ser convertida na propriedade de um apartamento. Só aconteceu com eles, nenhum outro foi assim. Como? Só aconteceu com eles, nenhum outro foi assim. Aconteceu o que com eles? Foram vendidas várias cotas. Só a venda de cotas só aconteceu com o proprietário da Dona Marisa. Os demais foi unidade habitacional. Então, a Bancop é uma cooperativa. O direito cooperativo... Não, vem de cota. Não, veja, é direito cooperativo. Está no contrato deles. Não, e veja bem, ele controlou... Não, ele eu posso terminar de falar? Ele adquiriu a Dona Marisa adquiriu uma cota, e aí ele relaciona com a possível unidade que é 141. Mas a cota significa que ela vira sócia, como se fosse uma sócia da cooperativa. Ela não é aquisição de unidade, isso não é direito cooperativo. Há um grande erro, um erro básico de entendimento de que significa um direito cooperativo. E quando você entra numa cooperativa é uma cota. E é neste direito que ela se insere. Não é aquisição de unidade imobiliária. Isso vem mais tarde, em 2009, quando muda-se o regime de construção, e aí sim parte-se para a aquisição de unidade imobiliária com 90% de aprovação dos condomínios, dos cooperados. Então, na realidade, há um grande erro de entendimento do que significa cooperativa. E eu acho que aqui deixa bem claro que ninguém mentiu, e só deixar bem claro que é cota, e é isso que todos os outros cotistas tiveram. Quando eles, em 2009, aderiram a outro regime, aí sim é a unidade habitacional. Só para registrar, você nunca recebeu da defesa do ex-presidente Lula a afirmação de que ele é ou foi proprietário da unidade 141. Você recebeu, assim como toda a imprensa, a informação de que a Dona Marisa tinha uma cota que poderia, se o empreendimento tivesse sido construído pela Bancop no regime de cooperativa, dar direito a ela a unidade 141. Mas é isso. Por esta razão,
por esta razão, este imóvel nunca esteve em nome de Dona Marisa. E mais ainda, ao cabo do vencimento deste contrato de adesão, a Dona Marisa preferiu, para encurtar caminho, preferiu reaver o dinheiro que ela tinha pago em prestações pela aquisição da cota e não aceitou receber apartamento. O que se quer dizer é que este apartamento triplex foi exatamente entregue com benefícios e com reformas, quando isto absolutamente nunca aconteceu. Tanto assim que quem for ao Foro de São Paulo vai verificar que, em nome de Dona Marisa, está ajuizada uma ação contra a Bancop OAS para reaver todo o valor que ela tinha pago para a aquisição desta cota. Portanto, é uma miragem, é uma fantasia, é uma construção sobre areia, esta história de que um apartamento 164A, o tal do triplex, tenha pertencido, pertença ou em algum momento pertenceu à Dona Marisa e ao presidente Lula. Eu chamo este apartamento triplex, no processo, de apartamento Manuel Bandeira. Sabe por quê? É aquele que teria sido, mas que nunca foi. Passar aqui para a próxima pergunta. Boa noite. Doutor Zanin, Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. O senhor citou que foram feitas perguntas fora desses dois casos. O senhor podia explicar um pouco melhor em que processos que o juiz Moro tentou entrar, que informações que ele tentou perguntar para o presidente Lula que não tem a ver com esses dois casos? Certo. Como eu disse, primeiro ele tentou falar sobre um assunto relacionado a um sítio de Atibaia. No entanto, como todos vocês sabem, este sítio não integra esta acusação e é objeto de um procedimento específico que o Ministério Público instaurou para apurar. E sequer existe uma acusação contra o ex-presidente Lula em relação a esse sítio. Esse é o primeiro ponto que foi tocado. Segundo ponto, buscou-se colher o depoimento, a opinião do ex-presidente Lula sobre o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal em relação à ação penal 470, também conhecida como mensalão. A pergunta foi textualmente essa: qual é a opinião do senhor sobre o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal no chamado caso do mensalão? Ora, desde quando uma pessoa que está ali para se defender, fazer a sua autodefesa em relação a uma acusação específica, tem que dar ao juiz a sua opinião sobre um julgamento já finalizado da Suprema Corte Brasileira? Isto, evidentemente, que não tem o menor cabimento e mostra, é um exemplo claro de que o que estava ali acontecendo era absolutamente ilegítimo. Afinal de contas, o ex-presidente, primeiro, não é um jurista para dar opinião sobre um julgado do Supremo Tribunal Federal. Segundo, o ex-presidente Lula não tem qualquer relação com esta ação penal chamada mensalão, porque jamais foi acusado e, por consequência, jamais foi condenado em relação a esse tema. E terceiro, era uma situação claramente buscando fazer dali uma cena política, porque o ex-presidente Lula não tinha e não tem qualquer relação com esta ação. Outros temas foram também apresentados, que eu repito, temas absolutamente estranhos à acusação. O que ficou claro é o seguinte: o ex-presidente Lula é uma pessoa inocente, a sua inocência está claramente demonstrada e buscou-se fazer ali uma cena que não tem qualquer relação com o processo judicial, mas sim uma cena de uma perseguição política. Isto é o lawfare que nós sempre apresentamos e demonstramos ocorrer, e é o que está ocorrendo hoje no Brasil em relação ao ex-presidente Lula, colocando em risco
o Estado de Direito e a democracia brasileira. Aliás, há um dito, que não direi que seja popular, mas há um dito muito encontradíssimo, que diz o seguinte, que explicita o seguinte: decisão da justiça não se discute, se cumpre. Como seria possível solicitar ao ex-presidente Lula que fizesse comentários ou desse a sua opinião sobre uma decisão proferida nada mais, nada menos do que pelo Supremo Tribunal Federal do nosso país? Fica-se sem compreender qual é o propósito de uma pergunta dessa. O senhor acha, qual a sua opinião sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal no caso Mensalão? Ela foi justa? Foi injusta? Foi correta? Foi equivocada? Não se compreende como é que se possa querer indagar coisas dessa natureza. Agora, o certo é que, depois de quase 5 horas de perguntas sobre a propriedade do imóvel chamado triplex, sobre esta história da conservação do acervo presidencial, perguntas que se repetiam por 3, 4, 5, até 6 vezes, o que se conseguiu garimpar contra o presidente Lula em matéria de prova incriminadora foi simplesmente nada. Malu Maza, RPC, TV Globo. A defesa entrou com alguns recursos, estou aqui, a defesa entrou com recursos na tentativa de declarar o juiz Sérgio Moro suspeito, também na tentativa de suspender os prazos do processo, desse processo específico. Esses recursos foram negados. Agora, os senhores falam dessa atuação, classificam a atuação do juiz como política. Eu gostaria de saber, nesse sentido, se há outros recursos que estão sendo pensados, o que é possível fazer nesse momento com relação a esse processo. Bom, a consideração que eu fiz foi em relação, primeiro, em relação a esta audiência ocorrida hoje. Então, eu dei dados concretos mostrando que, ao invés da audiência buscar esclarecimento sobre o triplex, que é o objeto fundamental da ação, depois que ficou muito claro que o ex-presidente é uma pessoa inocente, buscou-se submetê-lo a um exame da política de governo que ele realizou no país. Então, este fato concreto que está registrado nas gravações da audiência é o que mostra que o processo é um veículo de perseguição política contra ele. Qualquer um dos senhores, qualquer brasileiro e qualquer pessoa no mundo vai poder assistir a esta audiência que foi gravada e constatar que as perguntas feitas ao ex-presidente Lula não são perguntas de um processo jurídico e judicial. São perguntas que buscam avaliar, repito, a sua política de governo, a instituição Presidência da República. E quando isso acontece, você não está diante de um processo legítimo, você não está diante de um processo que observa o Estado democrático de direito. E com relação aos recursos que foram apresentados, nós temos elementos muito claros e concretos, listados e comprovados, que mostram uma atuação parcial do juiz. Se isto será reconhecido, não dá para saber agora, mas que certamente qualquer cidadão no Brasil e no mundo que tiver acesso a essas peças vai saber constatar que o que a defesa diz é a verdade, e isto vai ser julgado também pela história. Eu queria acrescentar ainda, em adendo a esta resposta, o seguinte: os senhores já observaram que nesta 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, as pessoas que são julgadas não são de Curitiba, não são do Paraná, em regra? Os senhores não acham isso, digamos assim, estranho? Porque o Código de Processo Penal brasileiro diz
que o juiz que deve julgar o crime é o juiz do local onde o crime aconteceu. Não obstante, o que nós verificamos é que empresários, construtores, empreiteiros de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Manaus, da Bahia, são julgados aqui em Curitiba. Não tem nenhum cidadão de Curitiba que é julgado neste caso. É estranho. Quando alguém mata um cidadão na rua, ou furta alguma coisa, ou pratica uma fraude, é o juiz do local que julga. Então, observe. Por que razão será que a 13ª Vara Federal de Curitiba julgou o Brasil inteiro? Bom, vamos trazer este raciocínio para o caso do triplex. Onde é que se situa o apartamento que se diz que teria sido adquirido através das cotas e recebido benefícios ou benfeitorias que corresponderiam a propinas ou a vantagens ilícitas? Onde é que ele se situa? É em Guaratuba? Aqui no litoral do Paraná? Não. É no Guarujá, no estado de São Paulo. Outra coisa, o sítio que dizem que pertence ao presidente, que não é objeto do processo de hoje, mas que diz que recebeu benefícios de construtoras e empreiteiras, benefícios ilícitos e tal, onde é que ele se situa? É em Atalaia, aqui no estado do Paraná? Não, é em Atibaia, no estado de São Paulo. Então, não se compreende como é que estes fatos, que nunca aconteceram aqui no Paraná, que nunca aconteceram aqui em Curitiba, que não é o local onde está situado o apartamento dito triplex, que não é o estado da federação onde está localizado o tal sítio de Atibaia, não se compreende como é que isto possa ser julgado aqui em Curitiba. Isto reforça a ideia de que há alguma coisa estranha. Os senhores conhecem algum caso de alguém que tenha cometido um crime aqui no Paraná e que esteja sendo julgado em São Paulo? Ou que esteja sendo julgado na Bahia? É algo que submeto à reflexão dos senhores para que se constate que efetivamente este processo contra o presidente Lula tem coisas muito estranhas e que até agora não foram publicamente explicadas. Mauro Taliaferri, da Rede TV, perdão. Seguindo essa linha, doutor Batóquio, num julgamento em que a defesa do presidente Lula considera como sendo político, a defesa também vai adotar uma estratégia política de tentar levar esse julgamento e postergar ao máximo, de modo a viabilizar a candidatura dele com a presidência da República no ano que vem? Bem, o que eu tenho a dizer sobre isso é que nós, como questionou a nossa ilustre jornalista da Rede Globo, nós entramos com os recursos jurídicos para mostrar aos tribunais que Guarujá é no estado de São Paulo e que Atibaia também é no estado de São Paulo e que não é aqui, e que, portanto, esses processos deveriam ser julgados lá. É claro que essas defesas, esses recursos que nós impetramos, ainda não se encontram totalmente decididos até a última instância, até o último grau. Mas nós temos a crença jurídica de que isto vá um dia ser reconhecido. Qual é a consequência? Se isto acontecer, os processos são absolutamente nulos. Porque diz a lei que sentença dada por juiz absolutamente incompetente é sentença nula. Não existe. Então nós estamos manejando esses recursos jurídicos. Agora, a nós nos compete, enquanto defensores, enquanto patrocinadores da defesa técnica do ex-presidente Lula, manejar estes recursos de natureza jurídica, não é? E deixamos, digamos assim, o aspecto, e procuramos expor que os aspectos políticos é que estão na base e inspiram estes processos como uma forma de reprovar uma forma de governo ou políticas públicas adotadas por um determinado governo. Agora, é importante
que nós fiquemos, advogados que somos, insistindo no êxito, na tentativa de êxito desses recursos que têm natureza essencialmente jurídica. A nós não nos compete fazer política, não é? Eu espero simplesmente que no dever constitucional de informar a população, quer dizer, os senhores levem à reflexão de cada leitor, de cada telespectador, de cada ouvinte, estas circunstâncias estranhas que permeiam estes processos instaurados num lugar que não deveria ser, onde eles não deveriam ser instaurados, contra o ex-presidente Lula. Se você me permite, as nossas fundamentações, elas são objetivas, elas demonstram violações repetidas do Código da Magistratura brasileiro, das regras de Bangalore da ONU. Elas são objetivas, elas não guardam qualquer ilação, elas não guardam qualquer motivação política, e eu quero deixar bem claro para aqueles que desconhecem como o funcionamento da Justiça do Brasil, objetivamente, um juiz que coleta as provas, portanto trabalha de forma próxima na investigação, coleta as provas, que trabalha na investigação, ele autoriza interceptações telefônicas, ele autoriza mandados de busca e apreensão, portanto envolvido na investigação. Ele não pode ser o mesmo juiz que, depois de encerrada a investigação e aceita a acusação, ele vai julgar, e no Brasil, sozinho, o mérito da questão. Isso, em lugar nenhum do mundo, é aceitável, e isso é uma violação do Estado de Direito. Isso, sozinho, só por esta razão, a suspeição do êxito do juiz Moro deveria ser decretada. É objetivo, é técnico, e qualquer lugar no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, na Arábia, em qualquer lugar do mundo, isso seria uma violação dos direitos humanos do acusado. Daniela Cederi, pela banda B. Duas questões rapidamente. A primeira que me chamou a atenção em relação à competência, se em algum momento entraria pela prevenção, já que tecnicamente ele iniciou. A minha segunda questão é a seguinte: os senhores comentaram em relação que não há provas em relação ao triplex, mas que os senhores não tiveram acesso às provas no envolvimento com a Petrobras. Então existe essa possibilidade, pelo menos foi os senhores que falaram que não tiveram acesso, que a defesa não teve acesso a essas provas. Como é que... Prevenção. Bem, os romanos, quando Roma dominou 2/3 do mundo, eles diziam que a justiça de Roma era urbi et orbi, ou seja, valia dentro de Roma e em todo o planeta, não é? A pretexto de haver prevenção em relação a um doleiro que praticou crime financeiro contra o sistema financeiro brasileiro, atrair a competência para Curitiba de todos os delitos que ocorrem no território nacional, isto não pode ser levado seriamente como causa de prorrogação de competência por prevenção, não é? Prevenção é assim: 2 juízes são competentes, um crime acontece na divisa de 2 comarcas, o que primeiro tomar conhecimento, tendo o crime acontecido na divisa, o que primeiro tomou conhecimento fica com competência para os demais crimes conexos, mas absolutamente não é a hipótese. Esta prevenção é industriada, é fabricada, é artificial, foi criada deliberadamente para trazer para este juízo todos os fatos que são considerados criminosos ou delituosos em tese para cá, não é? Então, esta é a realidade. Trata-se de uma anomalia, de uma patologia processual, de um expediente, de uma manobra condenável que se fez a partir de um doleiro para trazer todas as causas do Brasil para um juízo só. Democratas não podem aceitar esses critérios, porque não existe juiz brasileiro com competência em todo o território nacional.
Nenhum juiz brasileiro é romano, urbi et orbi, aqui e no planeta inteiro, não é? A segunda parte da pergunta. Com relação à Petrobras, o que fica evidente e nós ressaltamos constantemente é que não há prova nenhuma, a acusação não traz prova nenhuma, traz relação. Ele deveria saber, será que ele não sabia, da presidência da República? Isso é muito grave. E o que nós pedimos é paridade de armas, ou seja, nós queremos ter acesso aos mesmos documentos que a acusação tem. Isso é um princípio básico de defesa, de Estado de Direito e de direitos humanos. E o ex-presidente Lula, ele tem direito à aplicação correta da lei. E isso a gente não vai abrir mão da aplicação correta da lei e da defesa em sua plenitude com relação ao ex-presidente Lula. Nós queremos as mesmas condições que a acusação tem. É só isso. Alguém tem mais alguma questão? Ou eu vou encerrar aqui com a Folha de São Paulo, tá bem? Última pergunta. Opa. Boa noite, José Marques, Folha de São Paulo. Vocês disseram que tramitam alguns recursos na Justiça, ainda não se esgotaram os recursos no caso, em relação ao pedido de suspensão do processo, ou mudança de instância, de local que ele seria julgado. O que eu queria saber é quais são os recursos que estão tramitando especificamente hoje, e eu acho que não ficou claro que vocês, no momento, estão pensando em entrar com alguma outra medida nova, além dos que estão tramitando no momento, enfim, para pedir suspensão de julgamento, não sei. Olha, a defesa, como ressaltou aqui o Dr. Batoc, a defesa sempre fez uso de todos os instrumentos jurídicos previstos na legislação para poder paralisar as arbitrariedades e ilegalidades que estão sendo cometidas contra o ex-presidente Lula, contra as violações ao Estado de Direito que estão ocorrendo neste caso. Então, nós apresentamos recursos a cada ato judicial que nós entendemos configurar uma violação à lei, à Constituição, aos tratados internacionais que o Brasil subscreveu e, repito, ao Estado Democrático de Direito. Hoje, as discussões, basicamente, fazendo um quadro geral, se dão, primeiro, em torno da competência do juízo. O juiz é incompetente para julgar este caso. Há incompetência territorial, no aspecto técnico da palavra, para que esta ação esteja em Curitiba. A outra frente, como disse aqui, é a questão da paridade de armas. A defesa quer ter acesso e tempo para analisar todos os documentos que o Ministério Público Federal teve acesso e que a Petrobras também tem acesso e que ela figura como assistente da acusação. Ora, eu quero saber, se a Petrobras é parte, ela integra a acusação, nós temos direito de conhecer tudo. E a outra frente, na verdade, diz respeito, como já dito aqui, à suspeição do magistrado. Então nós temos elementos concretos mostrando que em nenhum lugar do mundo um magistrado, depois de ter praticado os atos que praticou o juiz Moro, poderia ser reconhecido como legítimo em qualquer julgamento realizado contra o ex-presidente Lula. Então, essas são as frentes básicas que estão em discussão, não só aqui, como em virtude de não ter havido a paralisação das violações ao ex-presidente Lula. Como sabem vocês, também existe um recurso, um comunicado feito ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, porque os atos, as violências praticadas contra o ex-presidente Lula não só violam a lei brasileira, a Constituição brasileira, mas também violam um tratado que o Brasil assinou e se obrigou a cumprir,
que é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. E esse comunicado está em tramitação hoje na ONU, e nós esperamos que a ONU também reconheça essas violações e possa ajudar o Brasil a se reencontrar com o Estado democrático de direito e com a legalidade. Queria fazer um acréscimo, que é o seguinte: outra anormalidade, eu queria colocar a reflexão dos senhores, sobretudo ao nosso companheiro aí, o nosso colega da Folha de São Paulo. Em 1967, quando eu saí da faculdade de Direito e comecei a advogar, o processo brasileiro, o processo democrático, começava com um inquérito, uma denúncia, um processo, ouviam-se as testemunhas de acusação, de defesa, as partes debatiam a causa e, se o réu fosse condenado, aí então se prendia o réu. Então, a prisão era o último ato, a culminância do processo criminal, desde que provada a culpa do acusado. Os senhores já se deram conta de que o processo foi invertido? Hoje o processo começa com a prisão sem culpa e sem sentença. As pessoas são presas para serem investigadas, contrariando o que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil, segundo a qual nenhuma pessoa pode ser considerada culpada ou privada de sua liberdade, a não ser depois de demonstrada sua culpa perante um tribunal regular, onde lhe seja assegurado o direito de defesa. Aqui nós prendemos para delatar. Vamos ver quanto é que o sujeito aguenta o sistema carcerário. Ah, tá difícil, é cruel, é insuportável. Bom, muito fácil. Delata, né? Resolvemos o problema. Isto precisa ser mudado, porque isto não é civilizado. Isto é medieval. Nós estamos regredindo em termos civilizatórios se nós aceitarmos que alguém possa ser preso para que depois seja investigado, depois processado, depois julgado e depois condenado. Então eu disse, eu sou de um tempo em que a prisão vinha depois da sentença, depois do processo. Nós estamos vivendo um tempo em que a prisão precede a tudo. Vem antes da investigação, antes do processo e antes da sentença. Os senhores podem aceitar isso? Boa noite a todos. Pode ser que para quê? Vai ter? Valesca Teixeira Martins. Cristiano Zanin Martins. José Roberto Batóquio, B-A-T de Tereza O, C-H-I-O. Boa noite a todos e muito obrigado.